A paz do Senhor Jesus, queridos professores da turma de primários, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Descomplicando a Teologia, esse canal que você já sabe é bênção pura sem mistura. Aqui mais uma vez, professora Neia Santos, iniciando mais um trimestre junto com vocês. E eu louvo a Deus por esse privilégio. Louvo a Deus por sua vida. Muito obrigada por estar aqui conosco. Você é muito importante. Obrigada por nos acompanhar aqui. Você que já nos acompanha há um bom tempo, que nos acompanhou aí no terceiro trimestre, agora dando início ao quarto trimestre de 2024. Último trimestre desse ano. E eu louvo a Deus por essa oportunidade, por ter você aqui conosco. Muito obrigada. E se você é novo por aqui, por favor, considere se inscrever em nosso canal. E principalmente não deixe de compartilhar com outras pessoas o nosso vídeo, deixar o seu comentário e também o seu like. Não custa nada, crente. Me ajuda em nome de Jesus, tá? É importante pra gente. Então, se você puder, deixa aí o seu like, deixe um comentário em nome de Jesus. Pois bem, vamos dar início aqui à nossa aula. Estamos na aula de número 1 do quarto trimestre de 2024. E o título da lição de primários é Deus criou o mundo perfeito. É isso que os nossos alunos dos primários vão estar estudando na nossa Escola Bíblica Dominical nessa primeira lição. Mas para que sua aula seja eficiente e eficaz, você precisa ter em mente qual é o objetivo desta aula. Não é simplesmente falar sobre a criação, tá bem? Existe um objetivo que é explicar aos alunos que Deus criou o mundo perfeito e o ser humano para viver em plena harmonia com ele. Foi dessa forma que Deus criou. Então, Deus criou o mundo, mas Deus criou o mundo perfeito. E o ser humano também para viver em harmonia com todo o restante da criação. Já para o acolhimento, quero te trazer aqui algumas sugestões. Então, você já pegou esse caderninho de anotações, já anota tudo direitinho, já fez sua oração, já pegou sua Bíblia, sua revista. Se está tudo preparado, vamos começar. Pois bem, receba os alunos com muita alegria, com muito entusiasmo, inclusive fazendo um cartaz bem bonito e especial de boas-vindas ao quarto trimestre da nossa EBD. Mas eu vou deixar aqui um modelinho para você poder utilizar aí como base para fazer o seu cartaz. Receba também os seus alunos na porta com um crachá. Faça um crachá bem bonito e organizado, mas coloca aqui um modelinho também para eles se inspirarem, tá? De um crachá. Nesse crachá você vai escrever aí, sou projeto de Deus, tá? E vai receber os seus alunos aí, já fazendo referência ao tema a ser estudado na lição de hoje. Aproveite para interagir com os alunos, também coordenar para que eles interajam entre si. Fale palavras de bênção, diga o quanto é bom ter o coleguinha, diga também para eles o quanto é bom ter eles aí na sua sala de aula. Após você fazer esse momento de acolhimento, faça também a oração. Ore a Deus junto com sua turma, apresentando o novo trimestre que inicia, para que Deus possa abençoá-los, capacitar você como professor, como professora, e também para que Deus possa preparar o coração dos seus alunos, dos seus primários, como uma terra fértil, para que tudo que for ser ensinado possa germinar, possa crescer, possa trazer frutos na vida dessas crianças. Após fazer o momento da oração, faça então o momento da chamada. Você precisa estar aí orientando os seus alunos em relação à chamada e a importância deles serem frequentes. Convide também aqueles que ainda não são matriculados para se matricularem. Inclusive, qual o costume de vocês aí? Vocês fazem uma premiação? Como é que funciona? É importante que você diga para os alunos, explique para eles, já nesse momento, no início do trimestre, qual é a importância de ser matriculado? Por que é bom se matricular? Por que é vantajoso não faltar a EBD? Então, você tem aí uma caderneta de frequência, você tem aí um plano de frequência. Então, você precisa ter uma estratégia para valorizar a frequência dos seus alunos. Não esqueça também de ir atrás daqueles alunos que estão ausentes, que estão faltosos,
tá? Para que eles possam retornar à sua EBD. Nesse momento também da chamada, você pode aproveitar para escolher quem vai ser o seu ajudante do dia. E é importante que o ajudante do dia seja escolhido baseado na frequência. Mas deixa aqui, por favor, o modelinho de crachá para o ajudante do dia, para você se inspirar. Outro detalhe importante, na hora de fazer a chamada, você pode criar conexão com o tema da lição. E para a aula de hoje, eu quero sugerir para você que quando você fizer a chamada, ao invés dos alunos responderem simplesmente presente, eles possam estar respondendo: o Senhor é perfeito. E para aqueles alunos que estão ausentes, eles podem estar respondendo: foi Deus quem criou. Então tem tudo a ver com o nosso tema e seus alunos vão estar aí falando algo diferente no momento da chamada. Feito o momento da chamada, vamos dar continuidade então com o momento da oferta. E eu quero trazer para você aqui uma sugestão de salva, ó, o modelinho, para que você possa fazer aí e colher as ofertas na sua classe. Pois bem, faça também a apresentação do tema. E você já sabe, mas eu vou repetir. Não precisa você chegar já citando o tema. Você pode criar um ambiente propício para que você possa anunciá-lo, criando aí uma curiosidade nos alunos, uma interação, fazendo perguntas para ter aí um diagnóstico do que é que os seus alunos já sabem, o que não sabem, especialmente sobre o tema de hoje. Isso é extremamente importante, você ouvir os seus alunos, uma vez que é um tema que é bem conhecido, tá? Quem é que não conhece sobre a criação? Todos nós sabemos, as crianças não é diferente. Desde pequenininho até os pais que não são evangélicos contam sobre a história da criação para os pequenos. Então, nada de ficar repetindo muito as mesmas informações, ou pelo menos não da mesma forma, do mesmo método, tá? Para que não se torne enfadonho. Um outro detalhe aqui interessante. Esse tema da criação, além de já ser mencionado por algumas vezes na escola bíblica dominical, ele também é muito utilizado pelas tias e tios que ministram nos cultos do departamento infantil. Então, ó, fica atenta aí, tia, para você não se tornar enfadonha na sua aula. Mas fique tranquila que nós temos aqui excelentes sugestões para você. Inclusive, tudo que nós sugerimos para você no nosso plano de aula, nós temos à disposição para você adquirir por um valor muito acessível. Tanto de forma individual no nosso grupo de PDF, também como no nosso grupo de membros VIPs. Venha se tornar membro VIP, você vai receber todo este suporte, todas essas sugestões já prontinha no seu WhatsApp para você aplicar em sala de aula. Ah, você não sabe como é que funciona o nosso grupo de membros VIP? Meu Deus do céu, assiste esse vídeo que você vai entender. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Pois bem, é maravilhoso. É todo o suporte que você precisa para ministrar uma excelente aula. Então, se você tem interesse, você pode nos chamar aí nesse número do WhatsApp que aparece no vídeo. Você pode também estar entrando aqui no nosso grupo de informações, através do link que está na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado, tá? Só não deixa de vir falar com a gente para se tornar membro VIP do nosso canal. Vamos dar continuidade. Comece perguntando para eles: o que é que vocês sabem sobre a criação? Quanto tempo durou a criação do mundo e de tudo que existe? Em que dia foi que Deus criou o homem e a mulher? Então, faça essas perguntas e ouça atentamente a resposta dos seus alunos. Você também pode perguntar: o que mais chama a sua atenção na criação? O que é que você mais admira na criação, da natureza, dos animais? O que é que mais chama a sua atenção? Aproveite também para perguntar: será que o mundo hoje é da mesma forma como no período da criação, quando Deus criou? Será que está do mesmo jeito? O que será que mudou? Tenha certeza, você vai se surpreender
com as respostas dos seus primários, viu? Esse povo é atento, esse povo gosta de emitir opinião. Aproveite também este momento para anunciar o título da aula de hoje e fazer um mural bem bonito com eles para já decorar aí a sua sala de aula, já que durante todo esse trimestre nós vamos fazer menção a respeito da criação, tá? Você pode colocar como tema do mural, o tema da lição de hoje, Deus criou o mundo perfeito, e você pode colar aí diversas imagens com desenhos de árvores, desenhos da natureza, do sol, da lua, do ser humano, das frutas, legumes, verduras. Então, de tudo que faz parte da criação, o mais natural possível. Eu não recomendo que você coloque coisas criadas pelo homem, tá? Então, priorize colocar coisas que foram criadas por Deus. Como a natureza, tá? As partes da natureza, o ser humano, frutas, legumes, tudo que você achar por bem, imagens bem bonitas, coloridas, vivas. Forme aí um cartaz bem bonito para que os seus alunos possam estar aí contextualizando a criação. Em seguida, faça a leitura base, a leitura bíblica. Se trata do capítulo 1 de Gênesis, então é o capítulo inteiro. Não recomendo que você faça a leitura dele inteiro na sala de aula. Você escolhe aí alguns versículos-chave e lê com os seus alunos. Em casa, você precisa ler todo, tá bem? Maravilha! E em seguida, faça também já a leitura do Memorizando. O Memorizando de hoje está no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 20, a parte A, que vai dizer assim: desde que Deus criou o mundo, o seu poder eterno e a sua natureza divina têm sido vistas claramente. Esse é o versículo do Memorizando. Então, desde que Deus criou o mundo, todos nós podemos contemplar de forma clara, de forma precisa, o poder e a natureza divina do nosso Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe quem é a pessoa mais criativa do mundo? É o próprio Deus. Aproveite para falar isso com os seus primários. Tem gente muito criativa, muito inteligente, que consegue criar um monte de coisa, ó. Santos Dumont, brasileiro, criou o avião. Pense que coisa maravilhosa. Alguém criou a máquina de lavar roupa. Oh, meu Deus do céu! Que bom, Senhor, que tu deu capacidade para alguém criar isso. Deixa aqui nos comentários das coisas que o homem criou. O que é que você mais gosta, rapaz? Uma dona de casa vai dizer logo que é a máquina de lavar roupa, viu? Você também gosta? Deixa aqui nos comentários. A lava-louça, Jesus amado, é uma bênção. Tanta coisa boa que o ser humano criou. Então, o ser humano é muito criativo. Mas quem dotou o ser humano dessa criatividade foi o próprio Deus. E sabe de uma coisa muito especial, muito interessante? É que nós somos criativos como Deus, porque Ele nos fez semelhante a Ele. Então, se nós que somos seres humanos, criaturas, somos tão criativos, imagine só o nosso Criador. Quanta criatividade Ele não tem, não é? Então, professor, já vou falar algo de Deus aqui para o seu coração. Se você não se acha criativo, se você acha que você não tem criatividade, comece a orar e pedir a Deus para abrir a tua visão. Porque você já tem essa criatividade dentro de você. Porque o teu Deus, aquele que te criou, Ele te fez semelhante a Ele e Ele é a criatividade, tá? Ele é a própria criatividade. Então, bora para que Ele abra os teus olhos e você consiga identificar, consiga aflorar em você aquilo que Ele já colocou aí. Tenha certeza, tá bem? Pois bem, mas vamos dar continuidade aqui à nossa lição, o nosso memorizando. Para que os alunos possam gravar aí, memorizar o versículo de hoje, faça como está sugerido na lição, que é uma ideia excelente. Um jogral das cores. Você vai levar algumas fitinhas de 3 cores diferentes. Por exemplo, você pode levar amarela, verde e vermelha. Distribui entre os alunos de forma aleatória. É interessante que você dê a mesma quantidade, no caso de fitas azuis, você dê vermelha e você dê amarela, tá bem? E aí eles vão colocar no braço como se fosse uma pulseira. Vão fazer aí uma fila
E todas as vezes que você falar o nome de uma das cores, todos que estão usando aquela pulseira com aquela cor, vai dar um passo à frente e vão juntos recitar uma parte do versículo, tá? Pode recitar a primeira parte do versículo, volta para o lugar, depois você anuncia outra cor, e aí essa outra cor dá um passo à frente, recita o restante do versículo, volta para o lugar, e aí você vai fazendo até que eles repitam o versículo por algumas vezes. Vai ficar maravilhoso. É como se fosse um teclado. Já pensou? Vai ficar muito bonito. Se eu fosse você, eu filmava e depois lançava nas redes sociais. Lançava aí também no WhatsApp da igreja, mostra os pais. Ou até você pode usar isso como apresentação da classe lá na nave da igreja, caso seja um costume da sua igreja. Vai ficar maravilhoso, sensacional. Pois muito bem, dando continuidade, depois de você fazer o momento do memorizando, você pode fazer aí o momento do louvor. E temos aqui como sugestão, Meu Deus é um Deus grandão, de Família Alegria. Eu amo esse louvor. E tudo que Deus criou, Turminha do Rei, também, tudo foi criado por Deus, de Aline Barros. Faça aí um momento bem lindo de adoração com a sua turma de primários. EBD Alegria! EBD Animação, EBD é entusiasmo, tá bem? E em seguida você pode dar início à dinâmica. Eu tenho aqui uma sugestão de dinâmica muito especial para vocês. Pois bem, a dinâmica se chama Tudo que Deus criou é perfeito. E para isso você vai levar algo muito simples. Você vai levar um pouquinho de detergente, você vai levar um pouquinho de orégano, um recipiente, pode ser um prato, com água, tá? Para fazer essa demonstração para os seus alunos. Você vai colocar água nesse recipiente, vamos dizer que você vai levar um prato, e aí, por cima, você vai jogar o orégano. Mostre aos alunos, faça inclusive um círculo em volta de você e mostre aos alunos. Explique para eles que aquilo ali representa a terra como ela era antes da criação de todas as coisas. Ela era sem forma e vazia. Porém, Deus veio com o seu dedo criativo, com a sua criatividade. E aí agora, nesse momento, você pega o seu dedo, ou até você pode fazer com o dedo das crianças, tá? Dos alunos. Passa um pouco de detergente na ponta do dedo e você vai no centro do recipiente e coloca o seu dedo. Você vai ver que todo o orégano vai se afastar para as extremidades, né? Do recipiente. E o meio vai ficar branco. E aí você faz referência com seus alunos. Foi isso que aconteceu quando Deus veio à Terra e aí usou a sua criatividade para criar todas as coisas. Meu Jesus amado, já pensou? Que maravilha! Ele separou a terra das águas, dentre tantas outras coisas que ele criou e que é o que vamos estar estudando na historinha de hoje. Você gostou dessa dinâmica? Já conhecia? Tá conhecendo agora? Faça em casa primeiro para você testar, tá bem? Deixa aqui nos comentários se você gostou dessa sugestão de dinâmica. Os alunos, se você brincar, não vai querer parar de fazer, vai querer o tempo todo ficar colocando o dedinho lá dentro para ver o efeito que causa ali o detergente no dedo sendo imergido nesta água. É fantástico. As crianças amam esse tipo de experiência. E aí você aproveita para fazer a reflexão, tá bem? Mas, logo em seguida, já dê continuidade aí à sua contação da história. E eu tenho aqui uma sugestão muito bacana. Como eu disse no início do vídeo, é algo que as crianças já têm um certo conhecimento. É claro que eles não vão ter ainda memorizado o que foi que Deus criou em cada dia. Na verdade, vamos ser bem sinceros aqui. Se for perguntar a um adulto, se eu te perguntar, agora tu não responde não, tá? Tu só pensa, você sabe enumerar e de cor, de surpresa, o que foi que Deus criou em cada dia, no primeiro, no segundo, no terceiro, tem adulto que vai faltar memória aí, viu? Eu sei disso. Então as crianças não vão saber disso, de cor, é óbvio, mas eles vão ter noção. E também não é a intenção que eles gravem exatamente isso, mas o objetivo da aula é que eles entendam que Deus criou tudo perfeito.
feito, tá? Então não adianta você ficar lendo ali o texto todinho várias vezes para tentar com que eles memorizem, ou lendo a revista, não vai adiantar. Você precisa fazer algo mais dinâmico para que eles possam compreender. E aí eu vou te passar aqui uma sugestão muito especial que nós temos para ensinar sobre esse tema. Você vai levar uma caixa bem bonita, tá? Pode ser uma sacola também, mas eu acho que a caixa fica até melhor. Você vai levar e deixar um espaço na caixa. A caixa ela precisa estar assim, bem fechada, tá bem? E aí você vai deixar um espaço, um círculo aí na caixa, que dê para que os alunos possam colocar a mão e tirar os objetos de lá de dentro. Tanto você pode colocar lá dentro objetos como imagens. Eu acho que vai ficar mais fácil imagens. Você vai colocar imagens de tudo que Deus criou. Do sol, da lua, das estrelas, de frutas, de legumes, de animais, de plantas, tudo que Deus criou, tá? As cachoeiras, os rios, praias, veja aí tudo que faz parte da criação. O máximo de imagens possível que você conseguir levar, melhor vai ser, tá? Você vai colocar dentro da caixa e aí você vai chamar um aluno por vez, tá? Para participar desta contação da história. Primeiro comece explicando para eles que tudo que Deus criou foi perfeito, foi com um propósito, foi de forma ordenada. A cada dia, Deus criou uma coisa que era propícia, que era perfeita para aquele tempo. Então, Deus não criou os animais para depois separar as águas da terra. Deus foi criando tudo na ordem certa, do jeito certo, para que uma coisa não atrapalhasse a outra. Olha como Deus é maravilhoso e perfeito, não é mesmo? Gente, que coisa bacana, ele não errou a ordem, ele fez uma ordem certinha, ele faz tudo no tempo certo e na hora certa. Seus primários precisam saber disso. Se Deus criasse o homem sem antes ter criado as frutas, os legumes, separado a água, o que comia se alimentar, beber? Não ia dar muito certo, não é? Então, fala aí com seus primários que as coisas têm que ter uma ordem, tem que ter uma sequência, senão dá errado. Então, quando o papai e a mamãe falar que não é hora daquilo, que não é momento daquilo, é porque eles sabem qual é a hora, eles sabem qual é a ordem certa das coisas, a hora certa das coisas acontecerem. Ai, ai, ai. Já faz essa aplicação aí para os seus primários, tá bom? Então, voltando, Deus criou tudo com ordem, tudo perfeito, tudo lindo e tudo maravilhoso. E tudo que Deus criou, Ele criou com um propósito. Cada detalhe de toda a criação faz parte de um plano de Deus. Tudo foi bem pensado por Ele. Não foi de forma aleatória, não foi criar por criar, nada disso. Tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo, tudo tem valor na criação de Deus. Depois que você fizer essa introdução, você vai chamar uma criança por vez. Ela vai colocar a mão lá dentro da caixinha, tá? E vai tirar ali uma imagem. Eu recomendo, inclusive, que você imprima essas imagens até em um papel mais firme, tá? Como papel cartão, para poder facilitar esse momento. Eles vão tirar a imagem e vai apresentar o restante da turma. E aí vai falar o que é aquela imagem e vai falar por que que aquele item ali da criação é importante. Para que serve? Por exemplo, ele tirou o sol. Então ele vai falar, ó, aqui é o sol. E para que serve o sol? Na opinião dele, ele vai falar, o sol serve para iluminar a terra. O sol serve para diferenciar o dia da noite. E aí você pode ir complementando, inclusive com informações, por exemplo, de que dia foi que Deus criou o sol, tá bom? Então, se ele faltar falar aí alguma função, algo que você acha pertinente, importante falar sobre aquele item da criação, você vai fazer a colocação. Mas primeiro, você ouve aí o que os seus alunos têm a falar. Um aluno por vez você vai chamando, eles vão ter a oportunidade de ir tirando os objetos, dessa forma até finalizar todos os objetos. Você gostou da ideia? Você vai fazer aí na sua turma? Deixa aqui nos comentários. Eu tenho certeza que é uma forma excelente de você apresentar a criação e mostrar como Deus criou tudo com um propósito, com um valor, tudo perfeito, organizado, ordenado. Oh, nosso Deus é maravilhoso, hein?
Nosso Deus é maravilhoso. Como é bom fazer parte da criação do nosso Deus. Finalize dizendo que Deus criou também o ser humano. Criou a mim, criou a você, criou as suas crianças da turma de primários. E o quanto nós somos importantes. O quanto Deus ficou feliz ao ter criado o ser humano. Aproveite para frisar para eles também que todas as vezes que Deus criava algo, a Bíblia diz que ele olhava e via que era bom. Ou seja, Deus criou tudo bom. Deus criou tudo maravilhoso. Seu aluno, a sua aluna, independente do sexo, da cor, da raça, Deus olhou para ele e viu que era bom. Deus ficou feliz com a criação. Deus é feliz com a criação. Incentive os seus alunos a contemplarem a criação, a contemplarem a natureza. Inclusive, se você tiver a oportunidade, você pode sair para o ambiente externo aí da sua igreja e apresentar alguns itens da criação aos seus alunos. Pedir que eles coloquem o pé no chão para sentir a terra, se for possível, é claro. Mostrar o sol, mostrar a lua se o seu IBD for à noite, tá bom? Mostrar aí as árvores. Aproveite para fazer essa referência para que os seus alunos possam ter essa experiência, tá? Interessante também que você faça o seguinte. Mostre para eles que tudo era sem forma e vazia. E para eles terem noção disso, você pode pedir que eles fechem bem firme assim os olhos, ó. E tentem ver se enxergam alguma coisa. Eles não vão enxergar, vai ficar tudo escuro. Inclusive, quando abrirem os olhos, vão ter dificuldade em estar enxergando. Mas era dessa forma que era o universo. Tudo era sem forma e vazio. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava aqui na terra. E aí, quando ele criou dia e noite, né? Criou a luz, criou a claridade, ele viu que era bom. Então, peça para ele abrir os olhos e aí eles vão ver que a claridade é bom, que enxergar as coisas é bom. Que bom que nós temos essa dádiva de Deus. Depois que você finalizar essa contação da história, você pode fazer a fixação da história, a fixação do conteúdo, utilizando o jogo da memória. Dessa forma, você vai dar a oportunidade dos seus alunos tentar memorizar qual é a ordem, o que é que Deus criou em cada dia. Apresente para eles os cartazes, leve 7 cartazes, tá? Com números de 1 a 7, que são os dias da criação, e leve também as imagens correspondentes ao que Deus criou em cada um desses dias. Apresente para eles o primeiro dia, o que Deus criou, a imagem do que Deus criou no primeiro dia. O segundo dia, a imagem do que Deus criou no segundo dia. Depois, você coloca no chão da sala de aula essas imagens viradas, né, para o chão, tá? De cabeça para baixo. E aí, quando todos estiverem ali, de cabeça para baixo, todos estiverem virados para o chão, os seus alunos eles vão ter a oportunidade, um por vez, de tentar levantar um número, uma folha que representa os números, e aí logo em seguida ele vai tentar adivinhar qual é a imagem que vai corresponder àquele dia da criação. É claro que quando você colocar virado para baixo, você tem que embaralhar ali as imagens, embaralhar os números, para não deixar tão fácil, tá? Se ele errar, ele torna a emborcar ali novamente e aí dá a vez para o colega. Se ele acertar, ele junta as duas imagens e fica para ele. Ganha o aluno que conseguir acertar mais e aí você leva um prêmio abençoado para dar para esse aluno, tá bem? Dessa forma, eles vão estar aí memorizando o que foi que Deus criou em cada dia. Você gostou dessa sugestão? Deixa aqui nos comentários se você vai fazer essa sugestão de jogo da memória da criação. Você pode também fazer essa conclusão da aula com o que está sugerido na nossa lição, lá na arte de ensinar. Fazendo também um mural com as crianças, distribuindo para eles folha de ofício, caneta, canetinhas coloridas e pedindo que eles desenhem o que mais chama a atenção deles na criação. Ou então, itens da criação. Eles vão desenhar, no final, apresentar para os coleguinhas e você pode pregar aí no varal, fazer um lindo mural na sala de aula para decorar a sala de aula. Não esqueça de pedir que cada um coloque o seu nome, porque de repente você pode chamar
o pai e a mãe para vir na sala de aula, para observar o mural, para ver o desempenho das crianças. Então, peça que ele coloque aí os nomes. Tudo bem? Vai ficar maravilhoso. Outro detalhe importante é fazer a atividade da revista. Eu preciso lembrar você. Faz a atividade da revista, crente. Vai ajudar em muito os seus alunos. E os pais vão perceber que as revistas estão sendo utilizadas. É importante também que você corrija as atividades, ainda em sala de aula. Se não der tempo de fazer atividade em sala de aula, você pode passar para casa também. Vale muito, tá tudo ok. Importante aos seus alunos cumprirem aí com a atividade da revista. E não esqueça de convidar o seu aluno para estar na próxima aula. Anuncie para ele o tema da lição a ser estudado. Inclusive, o nosso tema da aula de número 2 é o primeiro pecado. Aproveite e pergunte para eles: crianças pecam? O que será que é pecado? Anuncie para eles que eles vão saber na próxima aula que eles devem vir trazer um coleguinha. Será que eles têm um coleguinha que está pecando? Pede para trazer, para aprender da palavra de Deus na próxima aula da Escola Bíblica Dominical. E eu também espero você aqui na próxima aula da Escola Bíblica Dominical, tá bem? Encerre a sua aula fazendo uma oração para despedir os seus alunos, agradecendo a Deus pela presença de cada um deles. E eu agradeço a Deus por você estar aqui. Te convido a estar conosco na próxima semana. Não esquece de, antes de sair, deixar o seu like, deixar o seu comentário se você ainda não deixou, compartilhar o vídeo. É muito importante para nós. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever. Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor Jesus e tchau, tchau. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.